Oi, gente, vocês estão bem? Eu vou ser bem sincera pra vocês. Eu não tô bem, não. E faz parte da vida. A gente sabe que a vida não é linear. E se fosse linear, ia ser muito, mas muito da chata, não é mesmo? Mas, às vezes, não sei, tem uma época da nossa vida que parece que dá tudo errado. Parece que é só ladeira abaixo. Parece que não vai ter fim. Tudo que você se propõe a fazer dá errado. E aí parece que vem uma nuvem e fica em cima de você e você não sabe direito o que fazer, porque tudo que você se propõe a fazer vai dando errado. É uma escala assim, sem fim, de coisas que vão dando errado. E seu eu animal, ele quer assumir, porque às vezes, quando você não dá conta racionalmente de resolver um problema, o seu eu animal quer resolver. E aí a gente sabe que se o eu animal tenta resolver, só piora as coisas. E o primeiro sentimento que a gente tem quando tá dando tudo errado é ódio. É ódio de quem trouxe aquilo pra você, ou é ódio de você mesmo porque começou a fazer tudo errado. É esse sentimento de raiva, de ódio. E aí, o segundo sentimento, né, que escala é aquele sentimento de frustração. Você se sente frustrado porque chegou nesse ponto, porque, assim, talvez você tivesse feito diferente. Talvez se a pessoa não tivesse feito aquilo, tinha sido melhor, ou aquela coisa de você se sentir incapaz, impotente, porque o erro é do outro, não é seu. Quando é seu, você sente, acho que, muito mais frustração. Mas quando o erro é do outro, você se sente impotente, porque você imagina, olha, se a pessoa tivesse feito assim, assado, a gente teria ido para um caminho que não ia gerar um problema. E quando nós somos os culpados, a gente pensa, né, aquela frustração, por que você fez isso, cara, eu devia ter pensado um pouco melhor pra fazer e dar tudo certo, enfim, e aí a gente escala, às vezes, pra quê? Pro vitimismo. Ai, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu fiz tudo certinho, eu sempre tento fazer o melhor, e por que isso tá acontecendo comigo? E a gente fica se vitimizando, né, a partir disso, porque, como eu disse, às vezes é muita coisa, mas é muita coisa pra lidar de uma vez que você não sabe nem o que tá acontecendo. Sabe aquela coisa de que você foi atropelado e nem viu quem foi? É mais ou menos isso. Então você começa a se vitimizar e, enfim, e aí você chega até a parte do entendimento. Você começa a entender por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, e aí você começa, depois do entendimento, aprender com aquele erro, aprender com aquela situação. Para quê? Para que nunca mais aconteça. Se você não aprender com a situação, por pior que seja, ela vai se repetir. Então, você tem que aprender com aquilo. E aí você tem que, na hora de entender por que isso está acontecendo, por que isso aconteceu, por quê, como é que eu teria evitado, como é que eu teria melhorado. Então a gente tem que começar a ter consciência disso para o quê? Para aprender. Aprendi. E aí, quando você já começa no entendimento, parece que aquilo não é mais um problema. E quando aquilo vira uma lição, é ótimo, porque você já vai saber como lidar com aquilo, se aquilo acontecer de novo. Você já sabe o que fazer, entendeu? É claro, se você aprender a lição, porque tem gente que vive fazendo tudo errado e não aprende, não entende e vai indo. E parece que assim, quanto menos você aprende, mais o universo te manda as coisas de novo pra falar, agora vamos ver se aprende, dessa vez vamos ver se você aprende. E assim vai, porque dessa forma, então eu tento sempre, quando eu tenho algum problema, pensar a respeito, levar uma lição a respeito disso,
Claro que não é sempre que a gente faz isso, que eu faço isso, eu sou um ser humano, né? Sou imperfeita. E aí, às vezes, acontece de, como eu disse, de estar passando pela mesma coisa que eu já passei lá atrás e eu tô lidando da mesma forma. Então, é aquela coisa. Pode esperar que o universo vai te mandar de tempos em tempos pra até o dia que você falar, não, aprendi. Acabou? Chega, isso não vai mais acontecer. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Não é bacana. Claro que não é bacana passar por problemas, não é legal, a gente fica super estressado, fica ansioso, fica querendo desviver pessoas, isso não é bom, fica querendo deixar o nosso eu animal tomar conta, né? A gente desperta o pior da gente, desperta mesmo o pior, porque a gente acredita que sendo assim a gente consegue reverter, melhorar e não, só piora. Quando você começa a fazer esse tipo de coisa, deixar com que o ódio, a raiva prevaleça, aí parece que só piora. A situação só piora. Então, o que eu quero deixar aqui, né? A gente tá falando um pouquinho do quê? De saúde mental. Tá falando um pouco de saúde mental. Então, o que eu quero deixar aqui é que nem tudo vai dar certo. Mas nem tudo vai dar errado. Entendeu? E a gente tem que saber pesar e lidar com isso na vida. Quando estiver dando tudo errado. Eu sei que é difícil a gente ter uma consciência quando tá dando tudo errado, mas respirar e ver e entender, né? Entender o porquê daquilo e tentar fazer da forma mais correta e mais certa e menos sofrida para passar por tudo aquilo. Tem gente também que quando tá dando tudo certo fica assim, mas daqui a pouco vai dar errado. Não vou aproveitar, eu nem vou desfrutar disso aqui, porque eu sei que daqui a pouco vai dar tudo errado. Gente, não façam isso, aproveitem, porque a vida é dessa forma. Vai ter dia que vai estar bom, vai ter dia que vai estar ruim, vai ter épocas que tudo vai dando errado numa escala assim, que nem você acredita. Tudo, exatamente, tudo que você se propõe a fazer dá errado. Mas vai ter época que tudo vai dando certo, vai fluindo, vai assim, uma beleza. Então aproveita bem essas épocas para quando tiver ruim, né? Tiver dando tudo ruim, você tentar aprender com aquilo, tentar, né, entender porquê daquilo, porque cada vez que você vai aprendendo e vai entendendo, parece que quando os problemas chegam, eles parece que são pequenos, né? E quando você não aprende, você não entende, parece que qualquer probleminha é gigantesco, porque também tem isso. Talvez se eu falar pra vocês o meu problema, várias pessoas dirão, nossa, mas esse é problema? E talvez terão pessoas que vão dizer, meu Deus, isso é um baita de um problema. Por quê? Porque a gente vê com a nossa perspectiva, né? Com a nossa perspectiva. Eu lembro uma vez que eu disse isso para uma amiga, eu falei, quer resolver todos os seus problemas? Todos os seus problemas? E ela tava com um monte de problema, tava nessa fase aí de descida. E aí ela falou assim, quero. Eu falei, deixa eu resolver. Deixa eu resolver os problemas pra você, porque pra mim parecia tão simples. Os problemas que ela ia me relatando pareciam tão simples. E aí eu falei, deixa eu resolver. Resolvo tudo pra você em um dia só. E não é assim que funciona. Por quê? Porque quando a gente está imerso ao nosso problema, não tem só razão ali, tem emoção também. Também tem escolhas. Se você escolhe isso aqui, você deixa de ter isso. Então você tem que fazer escolhas, você tem que pesar, você tem que lidar com as emoções, não é só o racional. Porque se você lidar só com o racional, nossa, você resolve todos os seus problemas. Todos. Mas talvez crie mais um monte, porque você lidou dessa forma, sem tentar
equilibrar, sem tentar equilibrar as suas emoções, entendeu? Sem tentar equilibrar o racional, porque é isso, assim, ó, pra mim é isso que funciona, tá sempre em equilíbrio, né? Tá sempre em equilíbrio emocional com o racional, pra ter uma saúde mental, assim, ok, né? Ok, não precisa estar ótima, mas também não precisa estar ruim, ela precisa estar equilibrada. Então é isso, gente, que eu tenho por hoje. Cuidem bem da saúde mental de vocês, pra quando, né, estiver passando por turbulência, saber lidar, saber que aquilo vai passar também. Não é nada que seja tão ruim que dure para sempre, nada que seja tão bom que dure para sempre. Então, entender que vai passar. O bom vai passar, o ruim vai passar. O importante é a gente saber lidar da melhor forma, sem muito sofrimento, sem vitimismo, que a gente declina para o vitimismo, né, achando que, nossa, só nossa vida é ruim, que só acontece coisa ruim pra gente, e não é assim. Se você parar mesmo e analisar a sua vida, você vai ver que tem muito mais coisa boa do que ruim, mas é que a gente parece que põe um pin assim, ó, aonde é ruim e marca. Só que o que é bom a gente não faz isso. Sabe quando você coloca as fotinhos na geladeira, desenho dos filhos, imã, enfim. E aí parece que na nossa vida, nossa geladeira da vida, a gente gosta de pôr mais o que é ruim do que é bom, né? Mas se você reparar, acontecem coisas boas mais que as ruins. Então, saber lidar com isso, saber lidar e falar, vai passar, vai dar tudo certo. Que eu tava numa ansiedade por causa dos problemas e as coisas não estavam se resolvendo e eu precisava de outras pessoas para resolver, porque eu não conseguia resolver sozinha. E aí eu comecei, sabe quando você começa aquela angústia, aquela coisa ruim, aí um dia eu falei, não, chega, respira, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, respira, de um jeito ou de outro, vai dar tudo certo. E aí as coisas começaram a dar certo, olha só, enquanto eu tava lá, né, tava lá passando mal, as coisas parece que só estavam piorando, mas a partir do momento que eu lembrei, né, que eu entendi, eu falei, não, vai dar tudo certo, e começou a dar tudo certo mesmo, mas, né, ainda tem muita coisa para resolver, mas enfim, é aquela coisa, parar, respirar e pensar que vai dar tudo certo, porque como eu disse, a gente tem mais coisas boas do que ruins nas nossas vidas e a gente tem que começar a entender isso e tem que levar a vida para um patamar um pouquinho, né, um pouquinho mais, não diria elevado, mas com uma consciência disso, pra gente sofrer menos. Fiquem bem, bebam bastante água, tomem sol, sol ajuda bastante a energizar, tomem sol. Deixa um comentário aqui pra mim, diz pra mim se você já passou por situações assim, que você achou que não ia sobreviver, mas depois, olhando pra trás, você até ri desses problemas, você até acha graça, mas na época não foi tão bacana assim, mas que depois você começou a perceber que o problema era grande, mas que você resolveu, que você lidou, que você passou por isso, né, e sobreviveu. Gente, é isso, deixa um comentário, deixa um like, né, me segue, se quiser compartilha, e estamos aqui até semana que vem.